avancemos a riqueza desse evangelho. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A primeira dança do Novo Testamento. Diante de, digamos, a primeira procissão do Santíssimo Sacramento. Jesus está em procissão de Nazaré da Galileia até as montanhas de Ain-Carem, nas proximidades de Jerusalém. A distância entre as duas cidades, 120 quilômetros mais ou menos. Pois bem, Jesus não dança, mas João Batista dança. Porque Jesus não se alegra com João Batista, é o contrário. João Batista se alegra com Jesus. Quem pode lembrar qual foi a dança mais famosa do Antigo Testamento que provocou uma indignação da esposa desse dançarino? E ela debochou dele porque estava dançando diante da Arca da Aliança, que estava em procissão de uma cidade para outra. A Arca da Aliança é uma espécie de urna, mais ou menos nas dimensões do altar da nossa linda capela, onde eram colocados o maná, o cajado de Arão e principalmente as tábuas da aliança. Se chama Arca da Aliança porque ela continha as tábuas de pedra, onde Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. A arca, quando ela se deslocava, havia um cortejo, sacerdotes carregavam a arca, os soldados com trombetas, era um desfile militar, por que não? Para honrar o sinal visível de Deus no meio do povo. Pois bem, quem foi essa figura que quando trouxe a arca da casa de um hebreu, que ficou durante muito tempo, enquanto Jerusalém aguardava a chegada da arca para venerá-la e ser colocada definitivamente só depois da morte dele, com a construção do templo do seu filho, Salomão. Estamos falando de Davi. É um episódio pitoresco, mas que tem muito a ver com o evangelho que acabamos de ouvir. Davi era casado com uma moça chamada Migol. Davi, em pessoa, foi buscar a Arca da Aliança. Com o povo, com a multidão, com os soldados. Davi era muito querido. Tão querido ele é até hoje entre os judeus, que a estrela da bandeira de Israel é a estrela de Davi, de que fala o livro dos Números. Ele é o que talvez Dom Pedro I é para nós, Davi é para os judeus. E Davi vem dançando, dançando, dançando. Quando entra na cidade, dançando, a esposa olha para ele e despreza o marido. Quando ele chega no palácio, a esposa diz: mas que papelão você fez, que coisa ridícula. Não com essas palavras alagoanas, evidentemente. No primeiro livro das Crônicas, vocês vão ver a dança de Davi. E Davi responde para ela: eu dancei, não me envergonho disso, pois eu fiz para o meu Senhor. Aí, ponto. No versículo seguinte diz: e a partir deste dia, Moisés não mais a procurou. Ele deu um gelo em Micol até o fim da vida. Vingativo danado, viu? Por que eu citei esse episódio? Por causa do evangelho de hoje. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Na dança de Davi, o júbilo pela presença num sinal visível e não humano, mas um símbolo, um sacramental, diríamos, uma urna, um relicário, a presença de Deus, ali significada nas tábuas da lei. Deus no meio dos homens. E Davi se alegra por isso. No Novo Testamento,
João Batista faz a mesma coisa. João Batista dança no ventre de sua mãe. Por favor, neste Natal, como cristãos, como Davi, como João Batista, santamente dançai. Não na igreja, evidentemente. O padre não permita danças na celebração do culto. Isso é patético, isso é ridículo. De forma alguma, não permita isso, padre, por favor. Fora do culto, pelo nascimento de Jesus. E também a dança integra a expressão de felicidade e de júbilo pela chegada de Jesus. Tudo santamente. Com um grande grito, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aqui nós temos uma frase que merece nossa consideração. A frase, bendita és tu entre as mulheres. Santa Isabel não disse essas palavras por acaso. E essas palavras não são dela. Duas pessoas no Antigo Testamento, duas mulheres, mereceram a honra de serem elogiadas com essa expressão. A primeira matou um homem. A segunda também matou outro homem. Duas guerreiras. Por aí vocês entendem, desde já, que quando nós, católicos, dizemos o que disse Santa Isabel, bendita és tu entre as mulheres, estamos supondo, estamos nos dirigindo a uma guerreira. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Nossa luta é contra o diabo, cuja maior inimiga é ela. Todos os militares têm vários brados de guerra, vários gritos, vários clichês, digamos assim, vários chavões, várias frases que na tropa, o dispositivo quando está marchando, enfim, no treinamento, eles gritam: Pátria, Brasil, Brasil, etc, etc. Hinos que visam frases que visam a despertar o moral da tropa, e a tropa grita aquilo. Pois bem, nós temos um brado de guerra. Bendita és tu entre as mulheres, é um brado de guerra, e vocês vão saber por quê. No livro dos Juízes, capítulo 5, nós temos uma mulher chamada Jael. Israel está em guerra contra os assírios. O general dos assírios, que se chamava Císara, ele fugiu do fronte, porque o seu exército começou a ser derrotado pelo exército de Israel. E fugiu e chegou na casa de uma mulher chamada Jael, esposa de Éber, o Quenita, e ele pede guarida a ela. E ele não sabia que ela era uma hebreia, uma mulher, membro do povo hebreu, do povo do Antigo Testamento, e disse: meu senhor, entre. Deu comida para ele tomou um banho, relaxou, e ela disse: durma, porque ninguém vai saber que o senhor está aqui. E ele, cansado, caiu no sono. Então, ela pegou um cravo, uma estaca, e cravou na têmpora, no ouvido de Císara, e ele morreu na hora. Mulher corajosa. Aí ela diz para os generais hebreus. Então, Juízes capítulo 5, versículo 24. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o Quenita, entre as mulheres da tenda, seja bendita. É a primeira vez na Bíblia que essa frase, bendita és tu entre as mulheres, aparece. Santa Isabel não diz nada por acaso. Aliás, nem existe acaso na Bíblia. Para nós não existe acaso nem coincidência. Palavras proibidas para o cristão são providência. Bendita és tu entre as mulheres, ou seja, chegou a guerreira, chegou a inimiga da serpente,
aquela de quem fala o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Portanto, a partir de hoje, quem não sabia, saiba. Ao recitar, bendita és tu entre as mulheres, você está fazendo uma declaração de guerra ao demônio, invocando a generalíssima. Eu vim saber há pouco tempo, mas Nossa Senhora Aparecida, em 1967, foi declarada generalíssima do Exército Brasileiro. Padre, por favor, depois descubra aí. 1967. Nossa Senhora da Conceição Aparecida é generalíssima do Exército Brasileiro. Mas vamos à segunda mulher. Judite. Judite era uma viúva que era muito estimada entre o povo hebreu. Acontece uma desgraça. O exército inimigo invade Israel e cerca a cidade de Betúlia, norte de Israel. Ela está lá. O general inimigo, chefe das tropas, Holofernes. Os hebreus estão em número menor. Não poderão vencer, a não ser com uma intervenção divina. Judite, então, ora clamorosamente a Deus. Chora profundamente. Pede forças a Deus Todo-Poderoso, com roupas de penitência. Jejua, ora e chora. Quando termina a oração e termina o jejum, ela se emperequeta toda. Capricha na maquiagem, na roupa, no perfume, e se torna uma moça, e ela de fato era, mas caprichou na aparência, e pede uma audiência ao general Holofernes. O general, quando vê Judite, fica encantado. Um verdadeiro abestado, sabe aquele... Aí fica louco para fazer sexo com ela. Era exatamente isso que ela queria. Levá-lo para a intimidade da tenda para fazer o que tinha de ser feito. E ele, encantado por ela, leva-a para os seus aposentos. E lá, ela pega, depois que ele dorme, estava embriagado, ela decepa a cabeça dele. E mostra a cabeça para os judeus. O exército de Holofernes, vendo isso, o seu general morto, põe-se em retirada, e ela é elogiada. Judite, capítulo 13, versículo 23. Osias, príncipe do povo de Israel, disse: minha filha, tu és bendita do Senhor Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Perceberam agora a força das palavras de Santa Isabel para Nossa Senhora? Ela não disse por acaso essa frase. Ela não apenas insinuou, ela explicitou. Chegou a guerreira. No livro do Cântico dos Cânticos, tem uma frase que a tradição da igreja unanimemente atribui a Nossa Senhora. Quem é esta que avança como a aurora, temível como o exército, em ordem de batalha? A Virgem Santíssima. Quando tu recitas a Ave Maria, quando tu recitas 50 vezes a Ave Maria no terço, ou 150 vezes no rosário, tu estás a declarar guerra ao demônio, invocando a cabeça da serpente. Mas Santa Isabel não disse somente isso. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isso Jael não ouviu. Isso Judite não ouviu. O que nossa Santa Isabel quer dizer com isso? O brado dirigido a Maria, que nós católicos recitamos na doce oração da Ave Maria, é a perfeita conjunção entre Antigo Testamento e Novo. Ó Maria, cujos oráculos, cujas imagens, cujos sinais prefigurativos se encontravam
em Jael e em Judite, o que elas fizeram com seres humanos, generais inimigos de Israel, tu fazes contra o poder das trevas. Traz no teu ventre a grande força, a grande arma, o grande inimigo. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Que honra receber a mãe do meu Deus. Olhem essa frase de Nossa Senhora. Diante de qualquer imagem que encontrardes da Santíssima Virgem, diante de algum ícone, qualquer que seja ele, da Mãe de Deus, guardado em vossa casa, com veneração, que honra para mim chamar de minha mãe, a mãe do meu Deus, do meu Salvador. E nisso, eu não digo nenhuma novidade, porque estou falando também as palavras de Santa Isabel. Que honra para mim que a mãe do meu Senhor venha até mim. Maria, mãe de Deus, mãe do meu Senhor. Como posso merecer? Sejamos evangélicos, não protestantes. Padre Fernando, eu queria pedir ao senhor que comemorasse com muito júbilo o dia do evangélico, viu? Que é o seu dia, que é o meu dia, que é o nosso dia. Graças a Deus não temos dia do protestante, mas dia do evangélico temos, porque é o nosso dia. Viu, padre? A evangélica Maria, o evangélico terço, a evangélica devoção a Nossa Senhora, as evangélicas palavras dirigidas à Mãe de Deus. Conserve isso e obsessivamente, de forma santa, incuta isso no coração dos seus filhos, no coração dos seus paroquianos. Honre-se, honre e orgulhe-se do título de evangélico, um título tão caro para nós, que amamos tanto, que veneramos tanto. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. O que chega aos ouvidos de Santa Isabel não é o grito de Jesus, é o brado de Maria. O primeiro anúncio a respeito de Jesus é Nossa Senhora, a primeira anunciadora. Não foi São Pedro quem primeiro anunciou Jesus. São Pedro foi o primeiro que anunciou Jesus depois de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Mas quem primeiro anunciou Jesus foi Nossa Senhora. E, portanto, ela mereceu o título que Santa Isabel diz no Evangelho de hoje. Bem-aventurada és tu que creste, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria, a crente, o Senhor inculta no coração dos seus filhos esse título tão caro para nós. Eu sou crente. E me orgulho disso, porque creio. Eu sou evangélico, porque creio e vivo do Evangelho. Anuncio o Evangelho, proclamo o Evangelho. Dele me alimento. A exemplo da Virgem, a evangélica Maria, a primeira que acreditou, e por isso foi a bem-aventurada.